Boa noite, Roberto. Boa noite, Rodrigo, beleza? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo jóia. Já temos algumas pessoas ao vivo aqui, bem pontuais, né? Com certeza. 19h30. Isso, O pessoal tá chegando devagarzinho. com certeza. Vamos privilegiar quem já está entrando aí, Rodrigo. Então, à Vamos, medida que o pessoal for chegando e fazendo algumas perguntas, a gente vai acompanhando. com Então, eu certeza. queria inicialmente que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da sua história e depois como é que você entrou para a política e depois como é que você acabou se tornando presidente da Prodenge, para a gente falar um pouquinho da gestão, né, eficiente que você tem feito lá e trazendo as coisas da empresa privada para a empresa pública. Vamos lá. Claro, vou contar um pouquinho da minha história. Agradeço o convite, Roberto. Né? O Roberto é um dos nossos postulantes aí do Partido Novo, para a vereança aqui em Belo Horizonte. É um trabalho muito bacana, porque nós somos avaliados, né? A gente participa de um processo seletivo bastante rigoroso para que a gente possa apresentar para a sociedade Belo Horizontina e candidatos à altura da cidade. Bom, minha história é a seguinte: eu sou engenheiro, formado pela UFMG, tive a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo, fiz um mestrado fora, nos Estados Unidos, no MIT, voltei para o Brasil, abri uma empresa de TI. Sempre gostei muito de empreender e sou apaixonado dessa área de tecnologia da informação. Né? Sou um aficionado. E essa empresa nós desenvolvemos softwares, que na época era uma coisa que eu achava que o Brasil poderia competir. E eu tive uma disputa nessa empresa com a maior empresa do mundo, Roberto. Na época, os empresários falaram assim: Rodrigo, você vai brigar com a maior empresa do mundo? Eu falei: não, vou brigar porque eu tenho um produto com qualidade. Né? Eu estava sofrendo concorrência desleal. E por que eu estou contando isso? Porque você me perguntou por que eu entrei na política. Né? E eu vou te contar exatamente esse fato, tem a ver com esse episódio. Eu fiz uma representação na Secretaria de Direito Econômico, que é o órgão. Acho que eu saí um pouquinho, tinha uma ligação. Já retornou já. A SDE é o órgão governamental que cuida da preservação da concorrência. Né? E essa minha representação foi acatada, a Microsoft foi condenada, então foi até a primeira vez que uma empresa brasileira venceu a maior empresa do mundo. Nós ficamos muito satisfeitos. Obviamente, havia um recurso. Esse recurso foi feito para o CAD, que é como se fosse a segunda instância. Né? Nesse caso, passou um tempo que o processo estava no CAD, eu recebo uma ligação, Roberto, uma pessoa me oferecendo R$30 mil para me pagar para ter um parecer favorável no CAD. Quer dizer, uma vergonha, né? Um absurdo. E aí o que me deixou mais indignado, na verdade, foi que essa pessoa que tentou me extorquir era um assessor de um senador da República. Né? Então, uma vergonha, um absurdo. Né? Então, desde aquela época, eu falei assim: não, eu preciso agir, participar da política. Eu fui candidato, na verdade, a vereador em 92 pelo PL, o Partido Liberal que existia à época. Depois desse episódio que aconteceu lá em 98, em 2002, eu fui candidato ao Senado, o PL me indicou como candidato ao Senado. A escolha foi feita na convenção partidária, mas naquele ano, né, ninguém entendeu. O Zé Alencar, que era do PL, foi ser vice do Lula. Né? Hoje a gente já sabe a história toda. E aí eles fizeram usaram métodos não republicanos, né, para inviabilizar a minha candidatura. Né? Eu não aceitei sair. Na época, o tal de José Dirceu, que eu nem conhecia, ligou para o meu segundo suplente, pediu para ele renunciar. Né? Ele renunciou e inviabilizou a minha candidatura. Mas olha como é que é engraçada a vida. Né? Eu fui ao presidente do partido aqui em Minas, ele não me recebeu. Fui em Brasília, o presidente na época era Valdemar Costa Neto, né? Basta citar o nome. E não me recebeu, achei muito estranho, né? Porque
o partido me escolhido como candidato ao Senado e as lideranças não me recebiam. Hoje a gente já conhece a história, né, bem disso. Foi uma vergonha e eu me decepcionei com a política, né? Obviamente saí do PL, depois até me filiei ao PSDB, mas sem atuação nenhuma. E em 2017 eu encontrei o Novo, né? Olha, estava surgindo um partido novo, que luta por valores, princípios, e eu realmente me encantei por esse projeto. Entrei no partido, né? Passei no processo seletivo, fui indicado candidato ao Senado, tivemos uma votação expressiva. Em Minas Gerais foi mais de 1,3 milhão de votos. Muitos mineiros confiavam na gente, ajudamos a derrubar a Dilma. Não fomos eleitos, mas elegemos o nosso governador, Romeu Zema, que me convidou para participar do processo de transição. Foi muito bacana, porque eu pude conhecer como é que funciona o Estado. E, ao final disso, eu fui convidado a assumir para a Prodenge. Então, eu te respondo essa pergunta aí, que você me fez originalmente, né? Por que eu estou na política e como eu cheguei na Prodenge. Isso. Agora, vamos falar um pouquinho para o pessoal saber qual foi o cenário que você encontrou na Prodenge depois de alguns anos de governo PSDB e 4 anos do governo Pimentel. Qual foi o cenário que você encontrou lá e como é que você conseguiu reverter a situação e falar um pouquinho como é que a gente fez a virada em 2019 em relação aos 4 anos anteriores, né? Isso. O processo foi muito bacana. E você, Roberto, teve a honra de participar conosco dessa transformação, né? É uma empresa, encontrei ela integrar com um rombo de caixa de 49 milhões, fornecedores em atraso, dívidas em atraso, uma empresa super populada, quer dizer, eram 1.600 funcionários no total. Nós reduzimos isso para 1.100. No primeiro dia que eu cheguei, eu fui eleito, né, do conselho, na época você foi eleito também. Talvez a primeira medida foi anterior. Então, na verdade, eu fiz questão de ter um conselho que pudesse me apoiar. Então, nós pegamos pessoas da área de TI, pessoas, advogados, economistas respeitados, com muita experiência, para poder nos apoiar nas decisões do conselho. Então, eu gostaria de agradecer o Roberto, foi uma dessas pessoas que foram escolhidas pela experiência profissional e competência. Ele foi escolhido como um dos conselheiros da Prodenge, nos ajudou muito nesse processo de transformação da empresa. Bom, primeiro dia da empresa, 8 assessores ligados direto à presidência, pessoas externas da Prodenge, quer dizer, não eram pessoas concursadas. Meu primeiro ato, demitir essas 8 pessoas. Com essa demissão de 8 pessoas, eu economizei 2 milhões ano, que era o prejuízo da empresa no ano anterior. Então, num dia, eu resolvi o problema do ano inteiro. Bom, segundo dia, obviamente, a empresa tinha 4 diretorias, ela ainda estava ocupada pelos diretores do governo anterior, do PT. Eu cortei carro e motorista meu e de todos os diretores. Veio o diretor, foi Rodrigo, amanhã não veio trabalhar. Não veio trabalhar porque ela não tem carro. Se você não veio trabalhar, eu vou cortar o seu ponto. Aí ele me pediu férias. Mas eu assumi aqui para você me passar os dados, como é que você quer tirar férias, né? Aí ele pediu demissão. Então é interessante, Roberto, que eu pus o pessoal para trabalhar e saíram correndo. Então foi uma atitude assim inusitada, né? Mas o que nós fizemos? Nós trabalhamos com a verdade, com a transparência. Nós reduzimos a estrutura da empresa, que tinha 4 diretorias e 125 entre superintendências e gerentes, reduzimos para 2 diretorias, 54 superintendências e gerências, e fizemos o trabalho de seleção via meritocracia. Então, fizemos um processo seletivo. Eu fiquei os 2 ou 3 meses com um diretor interino, né, que era até um conselheiro que foi eleito pelos próprios funcionários. Eu assumi tudo, né, a diretoria financeira ficou sob a minha responsabilidade, e fizemos um processo seletivo para a escolha dos diretores. O processo foi aberto no âmbito do Transforma Minas, que é um processo que o governo Romeu Zema fez para a seleção de vários cargos importantes dentro do governo, porque a gente queria pessoas competentes. E escolhemos 2 diretores,
Um veio da iniciativa privada e o outro, para minha felicidade, né? Foi eleito uma pessoa que já era da própria Prodenge. Então, o diretor técnico hoje da Prodenge, ele é funcionário de carreira, concursado da própria Prodenge. Depois disso, nós fizemos, obviamente, todas essas demissões e adequações. Existiam denúncias do Ministério Público de contratações irregulares. Quando eu soube delas, imediatamente eu demiti essas pessoas todas. Houve uma redução significativa dos quadros, muita indicação de deputados, fulano de Beltrano. Isso não é admissível. O que interessa é que se a pessoa trabalha e se ela é séria e competente. Então, fizemos esse ajuste da questão dos recursos humanos e implementamos uma política de RH que valorizasse as pessoas que realmente trabalham e se dedicam à empresa. Então, fizemos uma avaliação de desempenho quadrimestral. Então, no ano passado, foram realizadas 3 avaliações de desempenho. Para você ter uma ideia, a participação foi de 94, 97, 94 na última. Uma participação expressiva, né? O sindicato falava, não, ninguém vai participar. Mas participaram, sim. Depois dessa avaliação de desempenho, nós criamos um programa de metas, né? Então, definimos 4 metas globais para a empresa e se essas metas fossem atingidas, os funcionários recebiam um bônus. Isso aconteceu. Nós batemos 3 metas. Esse mês, os funcionários da Prodenge recebem um bônus graças ao cumprimento dessas metas. Então, a gente motivou a equipe a trabalhar em prol de um resultado. Isso já acontece na iniciativa privada. E não acontecia. As pessoas estavam totalmente desmotivadas, né? sem um norte. E, mais do que isso, fizemos um planejamento estratégico, onde toda a empresa participou, inclusive os conselheiros. Então, definimos quais são os projetos prioritários e tomamos atitudes assim drásticas e emblemáticas. E eu vou citar uma, Roberto, que é o fim da impressão em papel jornal, né, do Minas Gerais, né, sai as publicações do Estado. Quando eu cheguei na Prodenge, eram impressos apenas 500 exemplares, uma rotatória que poderia imprimir milhares, né? Ela funcionava 20 minutos, ficavam 19 pessoas à toa, né? Porque não podia ir para casa, tinha que cumprir o horário de trabalho, e uma despesa anual da ordem de 3 milhões. Então, tudo muito vergonhoso. A Prodenge era uma empresa que foi usada para fazer a impressão do Estado. Com o fim da imprensa oficial, a Prodenge recebeu esse ônus de fazer todas as impressões para o Estado, mas sem receita própria. Isso já havia sido alertado pelas auditorias internas e externas no balanço da empresa. Então, nós corrigimos isso tudo. Para você ter uma ideia, o balanço da empresa esse ano não tem uma vírgula, não tem uma ressalva. A empresa deu lucro. Esse lucro poderia ser de até 40 milhões, mas chegou a 7, porque nós tivemos que dar baixas contábeis de questões anteriores. Então, nós provamos, Roberto, e com a sua ajuda também, você fez parte disso, que é possível gerir uma empresa estatal com eficiência, com seriedade. Em um ano, nós fizemos um trabalho de 10 anos. Né? Implementamos políticas de RH definidas, cortamos todas as benesses, todas as mordomias. Não existe mordomia na empresa. Para ter uma ideia, o meu anterior tinha 3 gabinetes, com 9 secretárias e TV a cabo no gabinete. Imagina uma coisa dessa, né? Não faz o menor sentido. A gente está dentro da empresa para trabalhar. Então, a gente tem conseguido isso. Graças a essa atuação forte, firme, séria, né? Com propósito, nós conseguimos ainda mais feitos ainda. Que é, por exemplo, a empresa foi totalmente, nesses últimos anos, ela foi deixada com equipamentos ultrapassados. Por exemplo, o maior equipamento da empresa é um mainframe, né? Que nós temos no data center. O data center da Prodenge é um dos maiores do Brasil e talvez o maior aqui de Minas Gerais. E é importante saber também, Roberto, muitas pessoas não sabem, a Prodenge é uma empresa de TI do Estado.
o Estado contrata softwares, serviços e equipamentos da Prodenge. Então, toda a comunicação do Estado, a folha de pagamento do Estado, que são quase 700 mil servidores entre ativos e inativos, tudo isso, a questão financeira, a gestão de compras, tudo isso é feito com softwares e infraestrutura da Prodenge. A Prodenge, em poucos aspectos, ela vai para o público, né? Hoje, o público geral conhece a Prodenge como emissora do certificado digital. Mas, além disso, a Prodenge é responsável também por um aplicativo, o MGPP, que é o aplicativo do Estado, onde estão concentrados vários dos serviços que nós temos no Estado de Minas Gerais. Então, nesse aplicativo, a gente aprimorou ele muito. O próprio jornal Minas Gerais, hoje ele está disponível pelo MGPP. Recentemente, nós incluímos a possibilidade de você fazer boletins de ocorrência. No MGPP tem muitos recursos de agendamento. A gente quer trocar o agendamento, porque hoje, nessa época de pandemia, né, a gente não vai agendar para ir presencialmente, a gente vai resolver virtualmente. Então, fizemos um trabalho muito bacana, além dessa gestão, resolver a questão financeira da empresa. Hoje é uma empresa lucrativa, que dá resultado, um corpo técnico extremamente competente, que foi qualificado, e conseguimos já reaparelhar em alguns tipos de investimento. No ano passado, compramos um equipamento de hiperconvergência, né? Então, a gente está, pouco a pouco, fazendo da Prodenge um ativo importante para que o cidadão de Minas Gerais possa ser melhor atendido. Esse é o grande objetivo. Desde o dia que eu pus o pé na empresa, eu falei, nós vamos trabalhar para o cidadão mineiro ter a melhor empresa de TI, né, para atender o Estado, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu acho que a gente conseguiu, até então, esse feito. Eu vou dar meu depoimento, que eu, assim, primeiro que eu trabalho na área de TI há 30 anos, né? Então, nos últimos anos, antes do Rodrigo assumir a Prodenge, a fama da Prodenge no mercado era de ser uma empresa cara e lenta. Então, com isso, as secretarias de Estado começaram a desenvolver software e contratar gente nas próprias secretarias, em vez de usar a Prodenge como empresa de TI do Estado, né, Rodrigo? Isso aconteceu muito. E aí, quando o Rodrigo me convidou para participar do Conselho de Administração, a primeira coisa, estava no estatuto que o Conselho podia ter de 7 a 11 membros no Conselho de Administração. Bom, se é de 7 a 11, vamos ter 7, que é o mínimo. Isso. Outra coisa é que normalmente os conselhos de administração de estatais eram totalmente ocupados por políticos, né, de acordo com os interesses. E no conselho da Prodenge, dos 7, nenhum era político. Então, tem o advogado, que é o presidente do conselho, o economista, e tinha 4 pessoas da área de TI. Então, nada mais correto do que numa empresa de TI você ter pessoas de TI. E outro fato interessante é que na primeira semana de trabalho, primeira reunião do conselho que a gente teve, eu e o Conrado, que é o outro conselheiro que está com a gente, pedimos para conhecer a empresa e fazer reunião com todos os diretores, superintendentes e gerentes. E aí a gente pegou uma agenda de reuniões para conhecer como é que a empresa trabalhava, e vários deles relataram, nunca vimos um conselheiro aqui na empresa. Então, realmente, a fama que tinha de conselho de administração, você vai lá tomar cafezinho e assinar uma ata de acordo com o interesse político, realmente é o que acontecia. Mas na Prodenge isso realmente modificou totalmente. Depois eu ajudei o Rodrigo aí no processo do Transforma Minas, que foi a escolha do diretor técnico. Então eu sou da área técnica de TI, ajudei no processo seletivo, o Rodrigo já falou, acabamos escolhendo um funcionário de carreira da Prodenge, que está tendo um desempenho excelente. A equipe técnica da Prodenge, gente, é muito boa, tem muita gente boa lá dentro. Agora, você imagina um cara que está lá há 10 anos, 15 anos, que nunca teve oportunidade de crescimento, porque os cargos de gestão eram todos ocupados por cargos políticos. Então, essa modificação, essa transformação que o Rodrigo fez nesse ano de 2019 e nesse primeiro semestre agora de 2020, faz uma motivação dos funcionários de crescer lá dentro, com a meritocracia. Então, é isso que está acontecendo. A empresa hoje é menor do que era antes, tem uma despesa de pessoal muito menor e o desempenho muito melhor, com resultados financeiros alcançados, né? Rodrigo, eu queria que você falasse agora como é que foi a
como é que estava a situação, vamos falar, de caixa da empresa, do balanço, porque os números mudaram totalmente, né, em relação a dívida com fornecedor, conta a receber. Como é que foi esse milagre aí de virar o balanço da empresa em apenas um ano? Tá, o milagre foi muito trabalho, Roberto, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar todos os fornecedores, né? Então, que atitude que eu tomei? Eu falei assim, ó, quem desse 10, eu pedi a todos os fornecedores que dessem um desconto de 10%. Né? E quem pudesse dar esse desconto receberia prioritariamente, porque a gente não tinha recurso para pagar todos. Teve uma adesão fantástica, a gente, para você ter uma ideia, foi R$ 1 milhão obtidos de desconto através dessa política. Obviamente, também, eu fui atrás dos nossos clientes. Os nossos clientes são o próprio Estado, né? E nós tínhamos, na época, 150 milhões a receber do Estado. É uma empresa que fatura 300 milhões por ano, então mais da metade estava a receber. A empresa prestava serviços sem contratos. Nós eliminamos isso tudo. Então, tudo que era irregular, que não podia ser feito, foi corrigido. Então, nós trabalhamos de forma séria e, obviamente, assumimos o compromisso com os nossos clientes de dar um prazo correto, porque muito se fazia era, eu entrego daqui a um mês, eu entregava daqui a 2 meses e garantir a qualidade. Então, eu chamei a equipe interna, falei assim, olha, a partir de agora, os prazos têm que ser realistas, nós temos que cumprir com esse prazo, né? E vamos assegurar a qualidade do que nós estamos entregando. Porque essa quantidade de pessoas que estavam lá, na verdade, estava atrapalhando. A empresa estava toda desfocada. Perdia-se muito tempo com a gestão de funcionários de impressão de gráfica, né? Que não faz o menor sentido. Né? E nós fizemos um trabalho bacana também de conhecimento, então, das secretarias, da importância da Prodenge, como que a Prodenge poderia ajudar até para poder economizar. Então, nós conseguimos, no final, Roberto, uma economia no ano passado da ordem de 70 milhões de anos. Então, ela foi obtida com essa redução de pessoal, 30 milhões, renegociação de contratos, encerramento de contratos absurdos. Por exemplo, tinha um projeto de colocar televisão pela empresa toda e criar uma TV Prodenge. Eu falei, mas por que é isso aqui? Ah, não, porque o pessoal não entra na intranet para ver as notícias. Então, eu tenho que pôr uma televisão para o cara ver a notícia, quer dizer, totalmente equivocado, né? Não é por aí que as coisas se resolvem. Nós pegamos o MGPP, que é o aplicativo do Estado, e fizemos uma remodelação completa do aplicativo. Hoje nós já estamos com mais de 1 milhão de usuários, quer dizer, incluindo diversos serviços e funcionalidades para que o cidadão possa ser atendido com qualidade. Isso deu visibilidade, os órgãos se interessaram. Nós criamos uma plataforma de APIs que vai ser a revolução. Nós plantamos a semente lá atrás. Uma plataforma que permite que a Prodenge disponibilize os dados do governo, né? Dados do Estado, para outros sistemas. E vou dar um exemplo aqui. O atestado de bons antecedentes, né? Saber se uma pessoa tem bons antecedentes. Hoje está disponível no site ou no aplicativo. Mas imagina o seguinte, eu tenho que mandar um filho meu de Uber sozinho. Seria muito interessante se eu soubesse que aquele motorista tem um atestado de bons antecedentes. Então, com essa API que nós desenvolvemos, isso vai ser possível. Né? Uma pessoa que aluga o apartamento, o quarto dela, pelo Airbnb. Ter uma certeza que a pessoa que vai hospedar na casa dela tem bons antecedentes. Então, diversas outras funcionalidades, saber situações de veículos. Então, essa API, meu filho já está quase na adolescência, daqui a pouco ele vai querer ir nas boates. Será que aquela boate tem um alvará de funcionamento dos bombeiros? Então, o Estado tem essa informação, mas eu não tenho. Sim. Eu vou desenvolver um sistema de boate que vai falar assim, olha, a boate do seu filho ela está toda certinha, entendeu? Não vai acontecer um acidente como aconteceu lá na Kiss, no sul do país, entendeu? Então, o Estado tem que dar segurança para o cidadão. Então, eu dei 2 exemplos de segurança para o cidadão que não existiam e que podem existir com a tecnologia e com a inovação. Isso foi uma outra coisa muito importante, Roberto. Nós fizemos uma política de inovação ferrenha dentro da empresa. Né? Então, criamos a cultura de inovação, fizemos seminário e hoje, para minha felicidade, nós inauguramos a sala de inovação virtual da Prodenge. Era uma demanda das pessoas, né?
de ter uma sala de inovação com a pandemia, né? É um assunto que a gente devia tratar agora, eu acho que é importante. Nós fizemos essa sala de inovação virtual. Vamos falar da pandemia, Roberto? Sim, vamos, acho importante, né? Já tem gente aqui perguntando sobre a pandemia, como é que a Prodenge está ajudando nisso, e depois pedindo para você falar um pouquinho de alguns planos seus já aí para a candidatura à prefeitura, para a gente tirar o Calil dali. Isso. Bom, a pandemia é o seguinte, gente, ela, na área de TI, ela fez o que muita gente queria fazer há muito tempo, né? O medo da morte fez com que todos nós reagíssemos de forma imediata. Quanto que no Brasil se podia imaginar a redução do salário proporcional à redução da carga horária? Quanto no Brasil se poderia imaginar o teletrabalho? A Prodenge, nós implementamos o teletrabalho em 2 dias. Hoje eu tenho 1.100 funcionários, inclusive eu não vou na empresa propositadamente, eu trabalho remotamente desde o primeiro dia. Então tem 1.100, e hoje a Prodenge funciona melhor do que funcionava presencialmente. Tá? Uhum. E por que nós não fizemos isso antes? Porque no Brasil a gente tinha medo dessa tal justiça do trabalho, né? Que é uma coisa que só existe no Brasil, né? A justiça do trabalho, mas todos os empresários todos eles tinham medo de implementar essa possibilidade. O teletrabalho ele permite ganhos de produtividade absurdos. Gente, a Alemanha é o país mais produtivo do mundo, né? Todo mundo fala isso. Por quê? Porque eles já estão há 20 anos em teletrabalho. Tem uma amiga minha que trabalha na HP, há 20 anos ela está no regime de teletrabalho. Ela não perde 1h30, 2 horas para se deslocar até lá. Isso é produtividade, isso é eficiência. Então, já conversei com o nosso secretário, talvez eu até tope entregar lá os 2 andares que eu ocupo lá na cidade administrativa para fazer o melhor uso. Não faz sentido. Telemedicina, né? Era proibido. Funciona hoje. Teleaula, não tinha. O ensino à distância existia, mas não era praticado. Roberto, olha que incrível. Com essas soluções, nós resolvemos o problema de mobilidade das cidades. No Brasil, no mundo. Não precisa construir mais viaduto nem ponte, não. Mantenha o teletrabalho para quem não pode trabalhar com teletrabalho, telemedicina para as consultas simples, teleeducação. Gente, é um novo mundo. O futuro chegou. E chegou agora. Né? Então, nós temos que ver o lado positivo dessa pandemia. Claro, nós estamos sofrendo, né? Cada um de nós está se sentindo ameaçado, nós estamos trabalhando de casa, tem várias empresas e pessoas que provavelmente vão perder o emprego, a sociedade vai ter que ser repensada. E para isso, Roberto, que nós estamos aqui, essa é a nossa proposta. Eu propus para a cidade de Belo Horizonte, as nossas ideias é fazer de Belo Horizonte a cidade digital, transformar Belo Horizonte em uma cidade digital, uma cidade amiga do empreendedor. E eu acho, assim, isso já era a nossa proposta, e com essa pandemia, mais do que nunca, a gente precisa de uma BH digital, uma cidade que seja amiga do empreendedor, que permita que a iniciativa privada floresça, onde o governo foque em educação, saúde e segurança. Nós somos liberais. O governo liberal significa um governo que vai cuidar da educação, saúde e segurança. Não é um governo fraco, é um governo forte, que vai atuar, sim, em épocas de desastres, de pandemias, de calamidades. O governo tem que atuar. O governo tem que fazer o que for preciso. Né? E nesse aspecto, por exemplo, o governo federal, eu citei atrás, fez essa questão de permitir que o salário fosse reduzido proporcionalmente às horas trabalhadas. Isso é óbvio. Se eu tenho uma empresa que não está fechada, como é que ela vai pagar os funcionários? Isso não existe, gente. Né? Então, isso vai salvar, já salvou muitos empregos, e se essa política já tivesse sido implementada lá atrás, teria salvo milhões de empregos. Então, acho assim, houve um aspecto positivo nesse caso, né? E a gente quer que Belo Horizonte se transforme, né? Chega. Belo Horizonte está há 10 anos com uma renda per capita estabilizada. Nós temos um plano diretor que espantou a população para fora, né? A população mais rica foi para condomínios fora em outras cidades. A população mais necessitada, que precisa de trabalho, foi obrigada
a morar em outros municípios e perdendo um tempo absurdo de deslocamento, né? Uma pessoa que fica 3 horas no trânsito, isso é vergonhoso, entendeu? É um sacrifício, assim, para mim é quase uma escravidão, entendeu? Então, voltando à pena da escravatura. Você mantém a pessoa 3 horas dentro de um transporte público para chegar no local de trabalho. E não precisa. Nós estamos aqui no conforto da nossa residência, conversando com várias pessoas. E é possível milhares e é possível até milhões de pessoas, né? Então, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, temos que ter uma segurança efetiva. O município é responsável pela segurança patrimonial, não é isso? Então, ele tem a guarda municipal. A minha ideia não é contratar mais guarda, encher a prefeitura de guarda, não é isso. Nós temos que encher a prefeitura de tecnologia. Sistemas de reconhecimento facial, sistemas que reconheçam a aglomeração. Na época da pandemia agora, a Prodente foi responsável também por medir esses índices de isolamento. Nós fizemos parcerias com as empresas de telefonia para saber o deslocamento das pessoas. Então, a gente pode usar, sim, a tecnologia a nosso favor para resolver problemas sérios que tem no país, né? Belo Horizonte está na posição 98 de 100 cidades brasileiras como amiga para a instalação, por exemplo, de infraestrutura de telecomunicação. Isso é absurdo. Eu quero que Belo Horizonte seja a primeira capital com 5G. Eu quero que Belo Horizonte seja a primeira capital que tenha veículo autônomo. E, apesar disso tudo, nós vamos continuar correndo atrás de recursos para a cidade. No primeiro dia que eu fui escolhido como pré-candidato novo, a primeira coisa que eu fiz, Roberto, foi visitar a linha 2 do metrô, que é a linha fantasma, né? O metrô de Belo Horizonte tem 40 anos, temos apenas uma linha. Outras cidades, como Salvador, Brasília, já tem um metrô maior do que o nosso, né? E Belo Horizonte ficou estacionado. Na linha 2 do metrô, que é uma linha fantasma, ela liga a estação Calafate até a estação do Barreiro, que é uma região populosa aqui da nossa capital. Na estação Calafate, eu já fiquei super assustado. Por quê? Do lado da estação, eu só vi residências, não tem nenhum prédio. Quer dizer, isso é absurdo. Você tem um metrô, que é um transporte rápido e ágil, nas proximidades, eu tenho que incentivar o descamento. Devia ter vários prédios lá, para que várias famílias pudessem usufruir desse transporte rápido, né? Então, o plano diretor é totalmente equivocado e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? O Roberto é nosso postulante à vereança. Nós vamos precisar de muito apoio dos vereadores para poder mudar esse plano diretor, um plano diretor que incentive Belo Horizonte, por que não? Paris é uma cidade, né, que tem o bairro de La Défense, um prédio de 100, 200 andares. Por que Belo Horizonte não pode ter isso? Então, nós temos que pensar Belo Horizonte uma cidade digital e amiga do empreendedor. Isso. A gente, só relatando para quem está vendo a nossa live aí, que a gente fez o planejamento estratégico da Prodente, né, Rodrigo, junto com a Fundação João Pinheiro, e definimos lá a missão, visão, valores. E uma coisa que a Prodenge se propõe é fazer a transformação digital e levar isso na ponta, para o cidadão, né? Para o cidadão ver a diferença que a transformação digital pode fazer. E algumas pessoas colocaram aqui... Vou dar um exemplo aqui na primeira mão para vocês. A Prodenge lançou, na segunda-feira agora, chama Endereço Digital. Desculpa, Endereço Global. O que é o Endereço Global? Fizemos uma parceria com a Google. A Google desenvolveu um algoritmo onde ela transforma latitude e longitude nesse número que a gente chamou de endereço global. Então, é um número menor, mais fácil de ser guardado. Então, no MGPP, nós colocamos na parte cadastral uma opção que você clica e ele te entrega o seu endereço global. Para que serve isso, Roberto? Nós tivemos o lançamento desse programa nosso, tem as zonas rurais das cidades, onde você tem que fazer policiamento, né? Alguma ocorrência. Uma fazenda ela é enorme, né? Você não tem uma referência de onde que está. Então, se a pessoa vai na fazenda e tem esse endereço global, ela faz o chamado da polícia, a polícia chega exatamente no ponto onde a pessoa está. Então, olha que bacana, isso serve para áreas rurais e serve também para áreas urbanas, as comunidades, né? Normalmente não tem um endereço físico. Eu moro na rua ABC, número 10. Não tem esse endereço, é uma vila, é um vilarejo, né? É um beco, né? Então, com esse endereço global,
nós resolvemos o problema. Né? Eu tenho que entregar a mercadoria, ou a comida, ou a cesta básica, ou o que for, entendeu? No endereço global tal. E é um número que é bacana demais. Então, a gente mostra que a tecnologia pode resolver problemas e é isso que a gente quer fazer. Essa transformação digital aí agora da cidade. Uhum. Ô, Rodrigo, se você quiser falar um pouquinho assim, você já está preparando o seu plano de governo, né, para assumir a Prefeitura de Belo Horizonte ano que vem. Então, fala para quem está na nossa live aí o que você já pode contar em termos de secretarias, em termos de propostas para mobilidade, para tecnologia, para saúde, para educação, que eu sei que você já tá trabalhando nisso e tem vários apoiadores. O que você já pode adiantar para o pessoal aí? Tá, eu vou adiantar nas 3 principais áreas, educação, saúde e segurança, e dizer o seguinte, na verdade, esse é um projeto que a gente está construindo a 4 mãos. Na verdade, eu até aproveito a oportunidade para convidar todos que estão aqui para visitar o nosso site, www.rodrigopaiva.com.br, onde estão todas as minhas propostas ligadas. Esse é um primeiro esboço que foi construído pela nossa equipe. A partir de agora, a partir do mês que vem, a gente deve criar comissões para detalhar cada um desses e depois sim montar um plano de governo. Então, eu quero fazer uma coisa participativa. Então, por favor, quem tem interesse na área de educação, saúde e segurança, entre em contato conosco pelo Instagram, Facebook, Twitter ou pelo próprio site, para que a gente possa trazer vocês para participar conosco dessa mudança, porque a mudança, gente, ela vai acontecer quando cada um de nós partir para a ação, né? Nós nos omitimos muito tempo e deixamos esses governantes aí que tomaram de ação do Estado brasileiro fazer esse arraso, né? Bom, na parte da educação, tem uma proposta muito bacana, que é trazer todas as escolas estaduais, no ensino fundamental 1 e 2, para o âmbito da prefeitura. Então, eu vou sentar lá com o governador Zema, falar, passa essas escolas para mim, e nós vamos combinar a questão de recursos, como é que vai ser, mas eu tenho certeza que com isso nós vamos ter um ganho muito grande na qualidade do ensino, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte um exemplo, uma escola particular, o Bernoulli, em 10 anos, ele se transformou na melhor escola do Brasil. Então, nós podemos mudar a educação de Minas Gerais com competência e seriedade de Belo Horizonte, no caso. Nós podemos mudar, sim, e vamos mudar, trazendo pessoas competentes para que a gente possa transformar. Na área de segurança, eu citei anteriormente, Roberto, nós vamos investir em tecnologia, em softwares e sistemas que permitam a identificação dos indivíduos e em parcerias com o governo estadual e federal, que, na verdade, quem provê a segurança, né, quem investiga crimes, etc., é a Polícia Estadual, no âmbito do governo do Estado, do qual nós vamos ser parceiro, né? O nosso governador é o governador mais bem avaliado no Brasil, e não é à toa, porque nós estamos fazendo, apesar de todas as dificuldades, né, um déficit absurdo, a gente tem feito um trabalho sério, um corte de mordomias, benefícios. O governador não mora em palácio, mora na casa dele, ele paga a empregada dele. Então, são exemplos, né? E da mesma forma, na Prudente já não tem carro. Quando eu cheguei dirigindo meu próprio carro lá, saiu uma notícia, não, a primeira vez que o presidente da Prudente chega com o próprio carro. É uma coisa tão simples, né? E eles acharam um absurdo aquilo. Gente, só o Rodrigo Paiva, coincidentemente, hoje, ele foi convocado pelo Partido Novo, vai ter uma reunião nacional dos pré-candidatos às prefeituras. Isso. Então, o Rodrigo Paiva daqui a pouco vai ter que sair aqui. Isso. Então, Rodrigo, você me fala como é que tá. Eu queria que você agora respondesse algumas perguntas que o pessoal colocou aqui. A primeira é do Romulo Boldrini, que é colega nosso do Novo. Se a Prodenge pode prestar serviço para outros estados, então, falar um pouquinho disso, como é que a Prodenge pode prestar serviço para o estado, para prefeituras e para pessoas privadas e empresas também. Tá, ok. A Prodenge não pode prestar serviço para empresas privadas e pessoas físicas. Ela pode prestar serviço para entes públicos de outros estados. Agora, a Prodenge para a área pública, para o privado, seja pessoa física ou jurídica, ela pode, sim, vender esse acesso aos dados, que são as APIs que nós construímos. Então, as APIs, essa de bons antecedentes, essa que eu falei de empréstimo consignado,
dos servidores, essa de validação de alvarás. Então, essa API, esse serviço de acesso aos dados, a Prodenge pode, sim, prover serviços para a iniciativa privada, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, os serviços de desenvolvimento de software, provimento de rede, infraestrutura de rede, é uma questão legal. A Prodenge pode prestar para órgãos do governo estadual, mas nós temos várias prefeituras clientes da Prodenge e alguns outros estados também. Nós temos parcerias desenvolvidas com a própria Celepar do Paraná, nós temos parcerias nesse sentido. Tá. A Eliane Turra está perguntando aqui sobre a questão do ensino à distância. Como é que você pretende fazer a melhoria da infraestrutura para plataformas digitais, para possibilitar o ensino à distância? Eu acho que você pode falar hoje pelo Estado, né? Que a Prodenge já tem o Estado todo. Como é que seria isso aqui em BH? Hoje, a Prodenge ajudou a escolha da solução para a educação estadual. Nós tínhamos a seguinte questão. Nós temos, no Estado, 1,8 milhões de alunos, é muita gente. Desses, 75% tem celular, ou ele ou os pais, e o restante, 25%, não tem celular. Então, a solução encontrada, com o apoio da Prodenge, e nós escolhemos uma solução que foi ofertada gratuitamente para o Estado, é bom que se saiba isso, né? Nós temos conseguido muita parceria com a iniciativa privada nessa época de pandemia com a doação de serviços. Então, foi feita uma parceria com a Sambatec, ela doou toda a infraestrutura dela de dados, a Sambatec ela se equivale ao YouTube, né? Onde os vídeos são hospedados, e a transmissão é feita, então, pelo celular, ou, para quem não tem o celular, a TV, a Rede Minas, para transmitir os dados. O aplicativo que foi desenvolvido, apesar de estar com o nome da Prodenge, não fomos nós que desenvolvemos, e foi feito pela Sambatec, mas como é do Estado, a Prodenge fez a assinatura nas lojas da Android e do iOS. Mas então nós apoiamos o desenvolvimento da solução e a API foi utilizada para validar o sistema hoje da educação. É um sistema que foi desenvolvido pela Universidade de Juiz de Fora, né? Você falou lá no início, né? Que a Prodenge não era bem quista, então as secretarias começaram a contratar de fora. Nesse caso, o sistema ele tinha vários problemas, acabou que a Prodenge incorporou esse problema. Mas nós estamos tentando resolver, entendeu? Então, esse uso da API permitiu que essa solução fosse construída em tempo recorde. Para a Prefeitura de Belo Horizonte, você me perguntou da estrutura das secretarias, hoje são 16 secretarias, nós vamos reduzir isso para 10, e uma delas vai ser a Secretaria de Educação e Esporte. Aí me perguntaram, Rodrigo, por que esporte junto de educação? Porque tem tudo a ver. No esporte você aprende a disciplina, tá? Então a ideia é que seja no turno e contraturno, isso tudo vai ser muito bem estudado e bem cuidado para que se torne realidade. Então nós vamos sim, se houver possibilidade, né? Algumas das disciplinas poderão ocorrer de forma digital, né? Para que o aluno possa ter ganhos e ter um ensino realmente de qualidade. E olha que interessante, eu falei com a Júlia, que é a secretária de Estado de Educação. Júlia, por que você coloca esses professores todos aí do YouTube, né? Manda eles gravar a aula, né? E depois fazer um concurso com os professores. Claro, gente, tem uns que têm dom, outros nem tanto. Então, pode ser que o melhor professor no YouTube tenha uma didática tão bacana que ajude a ensinar os outros alunos. Às vezes tem professor que tem uma dificuldade em determinada matéria. Então, isso democratiza, né? E faz com que a qualidade do ensino seja muito, muito assertiva, né? Porque eu tenho diversos professores de matemática dão aula sobre álgebra, né? E aí, se eu pegar aquele que tem um desempenho melhor no vídeo, tem os que são engraçados, né? Nesses cursinhos, por exemplo, a gente vê muito de preparação. Tem professor que tem uma didática muito bacana, que aquilo leva o aluno a aprender, né? De um modo mais fácil. Então, essa questão da gente fazer a videoaula, nós vamos ter professores que vão desempenhar muito bem e outros nem tanto. Vamos pegar esses que desempenharam bem e reproduzir para os demais. Quer dizer, os alunos vão ter um ganho muito bacana nesse sentido. Uhum. Roberto, eu aqui mesmo. Tá.
Gente, eu vou dar uma geral mais nas perguntas aqui, responder algumas coisas que o Rodrigo vai ter que se ausentar. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Marina Gomide. Se tiver, eu vou responder aqui, Rodrigo. Ela perguntou quais são as características focais de uma cidade inteligente. Então, eu sei que você tem outra reunião aí, eu continuo na live aqui e agradeço a sua participação. Claro, eu que agradeço muito a oportunidade. Gente, o que eu digo para vocês, conheçam os candidatos, os postulantes do Novo. No site tem os currículos dessas pessoas, são pessoas competentes, comprometidas com os valores do Novo, que é muita seriedade, meritocracia, fim das mordomias. Fiquem com o Roberto, que vocês estão muito bem acompanhados. Eu peço desculpa por ter terminado um pouquinho de 15 minutos antes, mas esse compromisso me chama e eu agradeço muito, Roberto, pelo convite. Ok, obrigado, amigo. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Então, vou responder a pergunta da Marina aqui, quais são as características focais de uma cidade inteligente. Marina, a primeira coisa é a infraestrutura. A gente já falou um pouquinho aí para trás na live, que Belo Horizonte, infelizmente, é uma cidade que não atrai investimento, principalmente para a tecnologia 5G. Então, cidade moderna e inteligente vai ter que ter conectividade 5G. Outra coisa é uma sigla técnica que se chama IoT, que é Internet das Coisas. O que é essa Internet das Coisas? São câmeras, sensores, onde os dispositivos vão se comunicar com a rede. Então, em vez de você precisar ter um guarda de trânsito num determinado sinal, você vai ter uma câmera ali de determinados sensores que podem automaticamente mudar o tempo do sinal de trânsito. O Rodrigo Paiva falou aí também sobre reconhecimento facial. Isso é uma coisa que, em termos de segurança, vai facilitar demais para a gente encontrar um detento que fugiu ou outras atividades. Agora mesmo na pandemia, que eles estão fazendo essa medição aí de isolamento social pelos celulares. Isso, com uma cidade inteligente conectada, você vai poder saber onde é que está com maiores aglomerações, atuar nesse foco. Então, basicamente é isso, ter infraestrutura e usar a internet das coisas. As coisas é que vão se comunicar com os sistemas e não ficar dependendo das pessoas, porque as pessoas não conseguem analisar milhares de dados ao mesmo em pouco tempo, né? Porque o tempo não adianta demorar 2 horas, 3 horas, que na hora que você volta lá, aquele problema já acabou. Hoje eu estava vendo o jornal, aqui em Belo Horizonte estava com vários pontos de engarrafamento por causa dos bloqueios aí sanitários. Mas às 8 horas da manhã tinha engarrafamento, aí deslocaram mais polícia para lá, chegou às 9h30 já não tinha. Então não é um negócio inteligente, né? Só vou relatar mais umas coisas interessantes que aconteceram na Prodenge, gente. Primeira coisa foi esse planejamento estratégico que eu citei, que foi feito pela Fundação João Pinheiro, e que pela primeira vez na história do consultor de João Pinheiro, ele falou que teve a participação do presidente da Prodenge, dos diretores, dos membros do conselho de administração, dos superintendentes e gerentes. Então, não foi um planejamento estratégico feito só pela alta direção ou por alguma área da empresa que resolveu falar em nome da empresa. Foram feitas mais de 100 entrevistas e diversas reuniões para a gente conseguir chegar num planejamento estratégico, que é o que a gente vê em empresa privada. Então, depois que o planejamento estratégico foi concluído, a Prodenge foi e criou grupos de ação, cada um com seu projeto, para a gente conseguir fazer um acompanhamento disso. Porque não adianta nada fazer um planejamento estratégico, ficar muito bonito aquele escrito e não ser implementado. Então, isso já está sendo implementado agora em 2020. Outra coisa que foi bastante interessante na Prodenge foi esse contato próximo que os conselheiros tiveram da área técnica. Eu vou voltar a falar, a gente escutava assim, conselho de administração é tomar um cafezinho e ir lá assinar ata de reunião. Quando eu fui convidado, eu falei, olha, eu quero conhecer a empresa para poder opinar sobre o funcionamento geral, onde é que está bom, onde é que está ruim, ouvir a experiência dos funcionários da empresa, que vou repetir também, é um quadro técnico excelente, tem muita gente qualificada lá dentro que nunca conseguia crescer dentro da empresa porque os cargos eram ocupados por políticos. Então, como a gente se aproximou das pessoas, fez essa estruturação das diretorias, o diretor técnico é uma pessoa de carreira, os superintendentes também teve uma mexida geral de superintendentes e gerentes. Então, tinha gente que ocupava as superintendências lá há 20 anos.
independente se estava com um desempenho bom ou não. E a gente fez uma troca agora para dar uma mexida na empresa e os resultados estão vindo. As pessoas estão tendo avaliação de desempenho e vendo a questão da meritocracia. Porque não adianta nada trabalhar numa empresa pública e ficar encostado lá. Às vezes tem um cara bom, mas o cara está desmotivado. E o Rodrigo falou rapidamente, novamente, dessa avaliação de desempenho. Já foram feitos 3 avaliações de desempenho, agora vai ser o resultado da 4ª. E a gente vai procurar aspectos legais para a pessoa que não quer trabalhar poder ser desligada. É uma decisão difícil de tomar, porque, a princípio, funcionário público concursado não pode ser demitido, mas a gente quer motivar as pessoas a trabalhar. A gente não está lá para demitir ninguém, mas se a pessoa não quer trabalhar, infelizmente, não é ficar sugando dinheiro público ali se escondendo. Tem pessoas ali na Prodenge que já passaram de um setor para o outro e os gerentes não querem aquela pessoa porque, em vez de ela trazer desempenho, ela atrapalha as pessoas do setor. São poucos casos que a gente vê isso, porque eu vou voltar a falar, a maioria do grupo, do corpo técnico da Prodenge é de excelente qualidade, mas essas sementes podres que tem dentro de uma empresa, elas atrapalham tanto na empresa privada quanto numa empresa pública. O Rodrigo já falou, vou dar uma passada geral aqui então novamente. A reestruturação que foi feita na empresa de 4 diretorias para 2, redução dos cargos de superintendência e gerência. A Prodenge tinha uma outra situação também, que são cargos comissionados. O que é esse cargo comissionado? São os analistas que, quando não tem cargos de gerências e superintendências, eles podem ter um aumento no seu salário através desse cargo comissionado. Então, isso estava sendo distribuído no governo passado a rodo. Então, independente se o cara tinha desempenho bom ou ruim, ele recebia esse cargo comissionado. Era, na verdade, um salário indireto, um aumento, e que a gente agora, para dar uma moralizada na empresa, a gente só vai fazer esses cargos comissionados mediante avaliação de desempenho. É o que qualquer empresa privada faça. Gente, já são 9h23, não sei se vocês sabem, o live tem um limite de 59 minutos. Então eu estou à disposição aqui para mais alguma pergunta que vocês tenham. Eu vou agradecer também a participação de todo mundo que se interessou aqui, saber um pouquinho como é que a empresa funciona. Eu vou dar meu depoimento sobre o Rodrigo, que teve que ir para essa outra reunião, mas é impressionante a força de trabalho e a determinação que ele tem. E a coragem. Porque fazer o que ele fez em um ano, sem medo de cortar privilégios, cortar cargos comissionados, é uma pessoa que é super determinada e competente. Então, eu estou apoiando totalmente o Rodrigo para o cargo de prefeito. Ele é um executivo, então ele não tem a eloquência para falar igual o Calil, que é um cara que sabe falar com as massas, mas ele tem uma competência incomparável com o que a gente vê por aí, e principalmente honestidade também. É impressionante como o que a gente trabalha, que a gente fez na Prodenge, que o Rodrigo está fazendo, e os diretores, é fazer a coisa certa. É até o que o Paulo Guedes falou recentemente. É trabalhar fazendo a coisa certa. Ok? Então, agradeço mais uma vez. Fico à disposição. Se depois vier mais alguma dúvida, podem me mandar também pelo Instagram, pelo direct do Instagram, pelo Facebook. E eu me comprometo a responder alguma coisa que eu não respondi ainda. Tá ok, gente? Obrigado. E boa noite para todos aí. Um abraço.